A esquerda está desesperada porque a ação que eles fizeram, a bala de prata que eles tinham contra Flávio, acabou que fez pouco efeito, tá? A Vera Magalhães está se perguntando aqui, a candidatura do Flávio resiste ao primeiro teste? E é lógico, ela está torcendo para dar errado, está torcendo para o Flávio cair, mas a esquerda já percebeu que deu errado, né? Já percebeu que não teve efeito. A gente vai ver aqui uma pesquisa que mostra que foi uma recuperação em V do Flávio. Realmente teve muito impacto no primeiro momento, mas o Flávio se recuperou rapidamente, né? Não é à toa que eles partiram para outros esquemas, né? Não, vamos chamar o Eduardo Bolsonaro, dizer que ele também tinha contato, não sei o que lá. Estão falando também negócio de tracking, né? Não, porque o tracking da Atlas Intel indica o Lula 7 pontos à frente. Olha só, eu não descarto isso ser verdade, não, tá? Não sei, porque tracking, teoricamente, é sigiloso. Eles não poderiam divulgar essa informação, inclusive, né? Mas eu não descarto isso. Por quê? Porque se medir o tracking no momento que aconteceu a crise, é possível que tenha dado uma queda significativa do Flávio mesmo. A gente só vai ter noção real disso daí quando fizerem as primeiras pesquisas lá na frente. Ao contrário, o que a gente tem visto é que nas redes sociais o Flávio se recuperou totalmente. Houve um período de descrença primeiro e a coisa, né, recuperação em V do Flávio Bolsonaro. A Vera Magalhães diz aqui, ó, pergunta aqui, ó, candidatura de Flávio resiste ao primeiro teste? A minha visão é que já passou, meu amigo, já era, já tá tranquilo, já não tem mais problema nenhum, né? E fala que ela diz que não, porque ele deu respostas contraditórias e não sei o que lá, e não vi ela apontar qual foi a contradição. A única contradição que ela está falando, e também o pessoal está falando aqui, o Bernardo Melo Franco está falando, é o fato de que o Flávio disse que não conhecia o Vorcaro e depois ficou evidente que ele conhecia o Vorcaro, que ele tinha contato com o Vorcaro, né? Essa seria a contradição que eles estão falando, que é um absurdo essa contradição, sendo que ele explicou que é por conta do contrato de confidencialidade, tá? Eu concordo que é uma coisa que ficou estranho, porque ele podia ter falado que, não, eu conheço o Vorcaro, conversei com ele, não sou íntimo dele, mas conversei com ele já, ficaria menos estranho essa história, né? Então, essa é a situação que o pessoal está desesperado com isso. O fato é, nas redes sociais, o Flávio já se recuperou, tá? Não voltou ao mesmo patamar positivo antes, mas já se recuperou em 2 horas. Ou seja, 2 horas depois que ele deu aquela declaração, a declaração dele, ele já estava num patamar já muito próximo ao patamar anterior nas redes sociais. Ou seja, falhou o golpe midiático do Lula. Como eu falei para vocês, aquela gravação toda ficava muito claro que é a questão de pedido de ajuda para o filme. O que não é criminoso, não tem crime nenhum nisso daí, né? Agora, ficava feio do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista eleitoral, nem ficou tão feio assim. Depois que o Bolsonaro explicou, que o Flávio explicou as coisas direitinho, ele já está no patamar razoável de novo, né? Foi lá, conversou lá com a Globo News e coisa e tal. Aí, o que resta à esquerda? O Dino começou a investigar não sei o que lá, e a PF está reunindo com o Mendonça para ver o que vai acontecer, e aqui, ó, o fundo pode exigir cooperação, vão ter que investigar o fundo, não sei o que lá. Flávio Bolsonaro enfrenta 11 ações após áudio com Daniel Vorcaro, não sei o que lá. Entenda, isso é prova do desespero desse pessoal, porque eles achavam que o impacto político seria muito grande. Eles estão vendo que o impacto político não foi essas coisas todas. O que vai restar para eles? Tentar tirar o Flávio Bolsonaro na mão grande, inventar uma ação tirada do rabo e tentar tornar ele inelegível por conta disso daí, com base em absolutamente nada. Porque, como a gente sabe, o Vorcaro financiou também o filme do Lula, o filme do Temer, financiou um monte de coisa. Do ponto de vista jurídico, não tem nada errado nessa história, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Saci Pererê, bote do governo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A Vera Magalhães, é lógico, está torcendo para a candidatura do Flávio quebrar. Não, tem que ser Lula, né? Aí ela diz aqui que tem muitas evidências, muitos conflitos, né? E qual conflito que ela aponta aqui? Ela fala sobre, aqui, ó, negar que o dinheiro efetivamente repassado por Vorcaro teria sido usado para custear a estadia dos irmãos Eduardo nos Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos para bancar o filme, né? E não revelou antes ter mantido contato com o Vorcaro em razão do seu contrato de confidencialidade. Ou seja, o que ela está dizendo aqui, né? Realmente havia um questionamento, como eu falei no meu vídeo, que a produtora do filme disse que não tinha dinheiro do Vorcaro, enquanto a conversa do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro evidentemente dava a entender que sim, que houve pelo menos algumas parcelas pagas. A gente não sabe o valor total, aqueles valores dados pelo Intercept não tem prova nenhuma de que foi aquilo, mas algum valor foi pago, então algum dinheiro chegou lá. Mas isso o Flávio esclareceu. É porque, na verdade, a produtora recebeu de um fundo que foi criado nos Estados Unidos, em que várias pessoas
contribuíram com esse fundo, inclusive o Vorcaro contribuiu com esse fundo também. Então eles botaram dinheiro no fundo, ou seja, o dinheiro do Vorcaro foi para o fundo, do fundo foi para a produtora, né? Aí explica realmente a contradição entre a versão da produtora, né, da Go Up Entertainment e do Flávio, né? Uma coisa que eles reforçam aqui, e o próprio Bernardo Melo Franco reforça, e que eu já vi muita gente falando, ou seja, é o que sobrou para esse pessoal. Eles viram que foi tudo explicado, tá tudo explicado, já entendemos o que aconteceu. Não é crime, você pode não gostar de ter sido chamado do Flávio ter pedido dinheiro pro Vorcaro, mas a verdade é que, quando ele pediu dinheiro pro Vorcaro, não se sabia que o Vorcaro era um criminoso, acreditava-se que ele era um dono de banco, podia estar em dificuldade, né? O banco estava em dificuldade já desde 2024. Mas não se sabia ainda que era criminoso, como eu falei para vocês. Até o dia 18 de novembro de 2025, o Vorcaro era tido como um banco que estava prestes a quebrar. Né? Inclusive aquela mensagem do Flávio Bolsonaro que fala, não, eu sei que está difícil para você, que a situação está complicada para você, para a gente está complicada também. Para a gente está complicada também por questão da prisão do Bolsonaro, que foi naquela época, né? E ele fala que a situação está complicada para o Vorcaro porque ele sabe que o banco do Vorcaro estava quebrando. Ele não sabia ainda que ele estava sendo investigado por fraude, né? Só no dia 18 de novembro que a gente ficou sabendo que a investigação envolvia fraude. O Vorcaro falsificou títulos para tentar melhorar a posição do banco dele na hora de vender para o BRB, né? Então, assim, mas o Flávio Bolsonaro não sabia, ninguém sabia ainda, sabia só que era um banco em dificuldades, né? Então, aqui, o que sobrou para o pessoal depois disso tudo foi lembrar que quando foi perguntado se conhecia o Vorcaro, se o Vorcaro tinha ajudado o filme, coisa e tal, o Flávio Bolsonaro disse que não, onde é que vocês tiraram isso? Não, de maneira alguma, não sei o que lá. E, bom, ficou provado que ele próprio admitiu que conversou com o Vorcaro. Então ele disse antes que não conhecia o Vorcaro, depois disse que conhecia o Vorcaro e que tinha pedido dinheiro para o filme do pai, né? Então, ou seja, essa é a única coisa que sobrou para eles. Ele falou uma coisa de manhã e depois de tarde falou outra. Ele deu a justificativa de que era porque tinha acordo de confidencialidade, tá? Mas de fato ficou chato isso, tá? Mas, de novo, não é crime, né? Ele realmente foi pego de surpresa ali, respondeu que não e coisa e tal. E, bom, pode até ser uma mentira, mas não é nada muito sério isso daqui, né? Aí, olha só que coisa que aconteceu. Ontem, como eu falei para vocês, a impressão que dava é que o Bolsonaro respondeu tudo, o Flávio Bolsonaro respondeu tudo lá as perguntas do Globo News, sem deixar nada de lado. Aqui, ó. E o que essa pesquisa aqui do SBT News confirma, tá? Uma pesquisa feita aqui, ó. Dados de reações na internet mostram que a crise para o senador durou pouco mais de 2 horas e foi revertida no mesmo dia, mas não ao mesmo patamar. Não, isso é esperado. Que vai haver algum dano nessa história toda, vai haver algum dano, pode ter certeza. Não tenho que negar, tá? Aqui, ó. De acordo com o relatório da empresa, antes da divulgação dos áudios, Flávio Bolsonaro era citado de forma positiva por 45% dos internautas e tinha 43% de citações negativas. Depois, os percentuais mudaram e se inverteram, ficando em 32% de menções positivas e 57% de negativas no WhatsApp, balanço que encerrou a quarta-feira. O índice desfavorável chegou a 84% e começou a ser revertido depois das 16 horas, quando o Flávio divulgou o vídeo admitindo a conversa com o Vorcaro, que era um pedido para o filme dele, né? A estratégia do senador funcionou em parte e os eleitores ideológicos começaram a reagir defendendo eles nas redes, né? O monitoramento da Palver indica que Romeu Zema, pré-candidato do Novo, foi precipitado e foi punido nas plataformas. Ele passou a ser criticado, as menções negativas ao Zema passaram de 39% para 46%. Então, ou seja, houve algum efeito aqui, mas a tendência é isso diminuir, como eu falei para vocês, foi muito cedo no ciclo eleitoral, até as eleições isso vai mudar muita coisa, e o que o pessoal está vendo aqui é que foi mais um caso de porteiro do condomínio do Bolsonaro, né? Vocês lembram do caso do porteiro do condomínio do Bolsonaro? A Rede Globo achou um grande escândalo, não porque o assassino de Marielle foi no condomínio do Bolsonaro e interfonou para o Bolsonaro, não sei o que lá. E isso seria um escândalo enorme. A Globo está acostumada a fazer isso, tá? A Globo já destruiu a reputação de um monte de gente dessa forma. Eles estão acostumados a fazer isso. Era uma jogadinha deles junto com o Dória para queimar o Bolsonaro mesmo. E o Dória e o Witzel, né? E acabou dando errado. Por quê? Porque o pessoal mostrou a informação. Eu não lembro quem foi, se foi o Flávio, se foi o Carlos Bolsonaro. Um dos filhos do Bolsonaro foi lá na portaria do condomínio e tocou o áudio da ligação mostrando que a ligação não foi para a casa do Bolsonaro, foi para a casa do assassino da Marielle mesmo, que morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, mas não tem nenhuma ligação com o Bolsonaro. Então, resolveu o problema. O que era para ser um grande escândalo, não teve nada no final das contas. No primeiro momento teve. No primeiro momento foi um escândalo. Aqui também é a mesma coisa. Criaram um escândalo enorme e, de novo, tem algumas coisas chatas pro Flávio aqui, tem algumas coisas chatas, né? Ele poderia ter dito que conhecia o Vorcaro. Não, conheço o Vorcaro, mas não sou íntimo dele não tenho ligação. Eu já falei com ele, né?
O Vorcaro é um cara importante, ou era um cara importante no Brasil, né? Não seria estranho você conhecer a pessoa, né? E ele poderia ter falado alguma coisa assim, né? Então, nesse ponto ficou chato para ele mesmo. E outra coisa também, a questão dos textos ali, de não, meu amigo, meu irmão, não sei o que lá. Mas, mais uma vez, vale a pena lembrar que todos esses textos eram quando se achava, quando o Flávio fala, não, que estamos junto, que deve a gente tá junto aí, não sei o que lá, porque ele achava que estava falando com um cara, um banqueiro que estava quebrando. Um banqueiro que está quebrando não necessariamente é um bandido, ele pode ser um banqueiro que, né, geriu mal o banco dele, quebrou o banco, teve algum problema, né? Agora, quando você, no momento que saiu a informação de que havia fraude, que o Vorcaro estava sendo investigado por fraude, o Flávio Bolsonaro nem piscou. Imediatamente pediu o CPI do Master, pediu investigação, não teve mudança nenhuma nisso daí, né?